Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. O Banrisul tem sempre um cartão de crédito que combina com você, seja universitário, empregado ou aposentado. A primeira anuidade é grátis e você pode contar com até 3 cartões adicionais sem custo extra. Na hora de comprar, pode utilizar seu smartphone para pagar e ainda tem cartões exclusivos para gremistas e colorados. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, está no ar o Virando o Jogo desta terça-feira, dia 16 de abril de 2019, o Virando o Jogo aqui nos canais 24 e 524 da NET e, claro, né, também você pode nos acompanhar no mundo pelo Facebook. Acesse o nosso Facebook, facebook.com/RDC-TV Digital. Você compartilha o programa, traz os seus amigos e, claro, comenta e participa conosco da programação. Tudo que você comentar aparece ali embaixo na tela. A gente tem a oportunidade também de que você faça parte do nosso programa. Tem também o nosso YouTube, o YouTube da RDC TV, que é o youtube.com/RDC-TV Digital. Você também tem a oportunidade de acompanhar o programa Virando o Jogo de segunda a sexta-feira, da 1 às 2 da tarde. E você pode participar pelo nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp do programa, que é o 519-9815-9990. 519-9815-9990. O nosso WhatsApp aqui do programa. E, claro, acesse também pelo nosso site, o site da RDC TV, rdctv.com.br. O programa desta terça-feira, que tem as presenças de Bruno Flores, Luciano Coimbra, Otávio Hoffmann e Paulo Nunes, para debatermos muito sobre a dupla Grenal e o clássico que vai decidir o Campeonato Gaúcho deste 2019. E para a gente começar, antes mesmo de iniciar os debates, vamos já nos atualizar, sabemos tudo da dupla Grenal, com o repórter Pedro Oliveira, que traz para a gente todos os detalhes da partida. E claro, né, estamos às vésperas do Grenal decisivo do Campeonato Gaúcho. Pedro. A primeira final foi 0-0. Para alguns ficou o gostinho de que poderia ter saído com a vitória. Para outros, o resultado foi favorável. Acho sim que ficou um gostinho que dava para ter ganho. Mas acho que está em aberto, né? Acho que foi um jogo muito tático, um jogo com poucas chances. E mesmo assim, acho que a gente teve mais volume para fazer o gol. Mas foi um Grenal bastante disputado, onde o Grêmio se impôs, conseguimos jogar. Então está em aberto ainda. Agora vamos fazer de tudo para conseguir novamente o título nesse ano ao lado do nosso torcedor. O empate em 0-0 não favoreceu o Internacional, porque agora terá que buscar o resultado fora de casa. Mas os jogadores colorados acreditam que o fator casa na arena não vai ser tão importante. No lado tricolor, a situação é diferente. O empate fora de casa foi muito bem visto pelo lado azul, mas é com a força do seu torcedor na arena. O Grêmio acredita que pode se sagrar campeão do Campeonato Gaúcho. Talvez não tenha vantagem jogar em casa, né? Ali dentro de campo são 11 contra 11, assim como vai ser lá. Então acho que não tem favorito, está em aberto. Vamos conversar, vamos concentrar, entrar focado, porque nós sabemos que quando nós entramos ligados, entramos focados, fazendo aquilo que o Renato nos pede ao lado do nosso torcedor, sem dúvida nenhuma, nós somos muito fortes e nós vamos muito forte quarta-feira também. Primeiro, o Grenal foi no domingo, mas as polêmicas ainda não terminaram. O assunto é Renato Portaluppi. A gente sabe que ele gosta de dar o show dele, acho que às vezes ele esquece que não joga mais, quer entrar dentro de campo, mas a gente tem que estar preocupado dentro de campo, tem que estar preocupado com os jogadores, não com o treinador deles. Mas fica aí as palavras do Edenilson, a gente tenta fazer do melhor modo possível o nosso trabalho de campo, dentro de campo. Então que eles fiquem falando e que a gente possa continuar assim, jogando, mostrando nosso futebol, que é isso que a gente vem fazendo. No time colorado, a dúvida fica por conta de Rodrigo Dourado, que sofreu uma lesão contra o Palestino e não deve participar do jogo. Richelli, seu substituto, se machucou contra o Grêmio e também deve ser desfalque. Mas a gente confia em todo mundo, acredita que esses jogadores possam se adaptar o quanto mais rápido possível e se precisarmos deles estarem bem e estarem prontos. No time gremista, a dúvida não é nos 11 titulares, mas as esperanças dos torcedores são de que Luan esteja de volta, ao menos no time reserva, para quarta-feira.
Todos sabem a importância do Luan, né? O Luan, para mim, é um fenômeno aí do futebol brasileiro. Um cara que eu sou muito fã, um cara que sem dúvida, quando ele estiver bem fisicamente, né, ele vai nos ajudar muito e o Renato sabe disso. Com poucas dúvidas, mas com polêmicas, esperamos um grande jogo amanhã. É tudo que a gente espera, né? Um grande jogo para decidir o Campeonato Gaúcho. E detalhe, né? Primeiro jogo parece que não termina nunca, né? Porque ontem o Edenilson disse que o Renato dá o show particular fora de campo. O Alisson respondeu, mas pelo menos a gente conseguiu avançar em algumas coisas, tendo em vista que o Dourado aparentemente está fora e o Luan iniciou o mistério do Grenal 420, né? Concentrou e está no hotel para a partida. O que vocês estão esperando para esse jogo que vai definir o Campeonato Gaúcho? Eu tô tenso, vou ser sincero para vocês. Tô tenso. Acho que vai ser um jogo brigado. Vai ser um jogo assim que a gente não vai gostar de assistir. Não sei, acho que os ânimos estão um pouco exaltados desta vez. Eu acho que desta vez a gente não vai ter um empate no Grenal. Na sexta-feira eu falei da questão do empate, mas eu acho que dessa vez a gente não vai fugir de algum vitorioso. Na minha leitura, se tiver empatado um clássico e faltando 15, 20 minutos, alguém vai se atirar. Alguém vai se atirar a morrer. Azar. Não tem mais o que fazer, né? Azar, é. Alguém vai pro tudo ou nada. Eu acho que dessa vez não tem... dessa vez sai alguém vitorioso. Mas foi um bom jogo, né? O primeiro, perto dos últimos Grenais que nós tivemos aí, que por certos momentos o pau cantou e depois uma superioridade maior até de uma outra equipe. Foi um Grenal parelho, um bom jogo, né? Eu achei bom jogo. Eu achei o empate o melhor resultado deles. É que assim, tem duas leituras que a gente pode fazer do Grenal, em termos de foi bom ou não foi bom. Para quem gosta assim, de acompanhar movimentos táticos, ideias de jogo, nuances que acontecem individual ou coletivamente, foi bom. Mas para o grande público, para quem não se aplica a isso, ele não foi um Grenal com tantas chances de gol, com tantas jogadas bonitas. Acho que esses elementos assim, para o grande público, deixaram um pouco a desejar, em termos de ser um bom Grenal. Mas ele tem coisas interessantes, movimentos que aconteceram e que foram interrompidos, como por exemplo, o ataque do Grêmio pela esquerda até a parada técnica, depois o Zeca conseguindo ter um retorno ali de marcação sobre o Everton, algumas jogadas individuais em que, por exemplo, o Patrick foi um jogador que ganhou, até a jogada que o Guerreiro conclui. Então tem algumas coisas esporádicas assim, e que foram táticas legais, mas para o grande público não foi um jogo tão bom assim. É porque foi um jogo de marcação, né? Isso, foi um jogo de muito embate. E assim, culturalmente, a gente não gosta de ver a defesa levar vantagem, né? Nunca. O mais legal é ver o ataque, jogadas propositivas, enfim. Quando a gente vê a defesa jogando melhor, é porque o jogo não é tão bonito. E aí tem que ser um cara que aprecia a defesa para gostar do Grenal, né? Mas tem o fator final também, né? Por ser uma decisão, por ser uma final de campeonato, historicamente, aí nas finais, as defesas elas prevalecem mais, até pelo medo de tu errar e tu errar crucialmente que tu possa, num contra-ataque, tomar o gol. Tem esse detalhe também. Eu acho que, colocando o peso do Grenal, por ter sido uma decisão esse primeiro jogo, eu achei um bom jogo. E eu espero um bom jogo na Arena também. Um jogo mais de tudo ou nada, pela questão de valer o título, né? Os times seguraram um pouco nessa primeira partida. Claro, o primeiro jogo sempre tu acaba segurando um pouco mais, né? E agora não tem mais tempo, né? E não tinha o saldo qualificado, né? Também. Que daqui a pouco fizesse o Grêmio também querer sair um pouco mais, o Inter daqui a pouco temer um pouco tomar um gol em casa. Eu até acho que, assim, aí eu vou entrar em outra seara. Eu acho que a final, 2 jogos sem o gol qualificado não faz muito sentido. Mas aí é uma opinião minha a respeito... não do regulamento do gauchão, regulamentos em si. Eu acho que não faz muito sentido. Não tem objetivo claro no primeiro jogo. Exato, porque o primeiro jogo, o time... E aí é o que aconteceu, né? O Grêmio tinha o mais ou menos. O Grêmio jogando fora tinha o objetivo de não sair, de perder. Sair vivo. Mas se faz um gol, já muda a cara do Grenal. É que teoricamente é aquela coisa, 1-0 pro Inter no primeiro jogo,
é 1-0 pro Grêmio na Arena e tudo bem, ou 2-1 pro Grêmio, 2-1 pro Grêmio na Arena é a mesma coisa que 1-0. Então mas assim, o Grenal em si, eu acho que teve coisas boas, apesar de pro grande público não ser um grande espetáculo. Mas eu tô fechando com o Diogo, eu acho que o Grenal, a gente podia pensar assim, ó, o primeiro Grenal vai ser um jogo que vai ser de muita ronha, de muita coisa que vem ainda daquele Grenal do Campeonato Brasileiro, e não foi assim. Ele não começou assim. Mas é que também não tinha todos os personagens. Mas ele desenrolou algumas coisas que podem ter uma continuidade no segundo Grenal. Mas já, por exemplo... Então eu acho que o que não teve de confusão, e aí o Renato falou, vocês não queriam uma confusão. Aquilo ali não foi uma confusão, assim. Foi um bate-boca rápido até. Se a gente pegar um histórico de Grenais já, do que a gente já viu, foi uma coisa até leve. Eu acho que a gente, infelizmente, pode ter coisa mais confusa ainda no segundo Grenal. Vou deixar nesse termo, confusa. Nós já tivemos, por exemplo, no sorteio da moeda ali nesse último Grenal, o D'Alessandro e o Michael sequer se cumprimentaram. Geralmente os capitães se cumprimentam de novo, né? Eles se cumprimentaram na primeira passada, quando os times passam pelo outro, né? O time da casa passa pelo visitante, eles se cumprimentaram. Mas na hora do sorteio ali do lado de campo da moeda, eles não se cumprimentaram, né? Fizeram a foto e tudo mais e seguiu. Mas acho que isso faz parte não implicou em nada mais, né? Da torcida. Mas acho que o segundo jogo... Faz parte do Grenal. Esse primeiro Grenal, esse primeiro jogo, eu achei um Grenal muito de primeiro tempo, assim, onde na primeira etapa valia a pena fazer o gol, abrir o placar, valia a pena se expor, porque caso você levasse um gol, você conseguiria recuperar no segundo tempo. Já no segundo tempo, a gente viu até pelas substituições, os dois times um pouco mais conservadores, assim. A gente viu o Grêmio, o Renato colocando o Michel, quando poderia, por exemplo, colocar o Tassiano e levar o time um pouco mais adiante. Então o Grêmio, principalmente, fechou pelo empate, justamente para voltar vivo para a Arena, onde se espera um Grêmio atacando muito mais e o Internacional sem aquele abafa nos primeiros minutos. Eu duvido muito que o Inter vá fazer isso. Mas nenhum dos dois times vai perder facilmente o jogo. Então eu concordo com o Bruno que vai ter confusão, porque os times vão vender caro a derrota. Se estiver perdendo, a torcida começa a encher o saco, começa a vaiar, ou começa a gritar olé, ou sabe-se lá, os ânimos se exaltam. A confusão nesse primeiro jogo não aconteceu tanto, porque a discussão foi do Renato e os jogadores dentro de campo apaziguaram a situação. Não teve a ver com os jogadores. O D'Alessandro chegou para o Renato, veio o André, falou com o Cuesta, os jogadores se acalmaram. Agora no segundo jogo não tem isso, porque vale título. E aí todo mundo vai defender o seu lado. Um palpite aí de que vai sair um gol até uns 20 minutos e aí por isso que vai cantar o pau. Eu acho assim, eu gosto de emoção, né? Para mim vai a pênalti. Eu tenho vários recados aqui. As chances de empate são muito grandes. Tem vários recados aqui chegando pra gente dizendo justamente isso, né? Que a tendência para os nossos telespectadores é que o jogo vá para os pênaltis. Que seja mais um jogo de empate e a partida vá para os pênaltis. Alô, Instituto de Cardiologia, né? Mas o jogo vai ser... Assim, ontem a gente perdeu não, né? Eu não gosto muito nunca de dizer isso, mas a gente debateu por muito tempo ontem aqui no Virando o Jogo, né, nos primeiros 30 minutos especialmente, sobre a arbitragem do Leandro Voaden, né, sobre a partida que ele fez, e agora tem esse segundo jogo que o Jean-Pierre vai apitar, e eu não estou preocupado, porque eu acho que o Jean-Pierre é um bom árbitro, né, eu gosto das arbitragens do Jean-Pierre, claro, a minha predileção por árbitro no estado é o Daronco, até por ele ser o primeiro árbitro da nossa hierarquia. Agora, acho que vai ter bastante trabalho assim, nessa partida, até por tudo que a gente está citando aqui. Agora, estou muito curioso para saber como as duas equipes vão se remontar para esse jogo. Porque o Grêmio ele foi com o estilo próprio, né, dentro do jogo, mas também para encarar o adversário que estava na sua frente. A saída do Tardelli, a entrada do Alisson como titular, foi para encarar especialmente as subidas do Nico Lopes pelo lado esquerdo, né, e o Inter conseguiu barrar muito bem aquela parada do Everton, especialmente na inversão no segundo momento do jogo, ali depois da parada técnica. Agora, a condição é totalmente diferente agora. O Grêmio pode fazer o título gaúcho de maneira histórica, não levando gol, por exemplo, né? Vai se tornar o primeiro time do campeonato gaúcho e da história do futebol a ganhar um campeonato com um gol tomado apenas. Vai superar o próprio Inter, que foi campeão gaúcho invicto uma vez, levando 2 gols. Ou seja,
Eu também quero imaginar, e não sei o que vocês pensam, sobre como o Grêmio vai ir para campo. Como o Grêmio vai encarar o Internacional. Porque eu não vejo o Internacional mudando. Eu não vejo o Inter saindo do seu estilo. Porque vai ficar bom para o Inter o jogo. O Grêmio propõe, o Inter aguarda e sai no contra-ataque. A gente não tem visto isso porque o Inter tem feito muitos jogos em casa na Libertadores. Os adversários vêm aqui e o Inter precisa ganhar. Só que agora o Inter precisa ganhar da maneira que ele gosta. Que é saindo no contra-ataque, é tendo velocidade. E ele tem a referência na frente para dar esse suporte para os seus atacantes de lado chegar agora. Que não tinha, né? Que não tinha nos jogos fora de casa, que era o Guerreiro. Porque eu estou curioso para ver como vai funcionar o Internacional com o Guerreiro fora de casa, num grande jogo, como é o Grenal, com uma grande defesa, como é a do Grêmio, mas ele também podendo ser essa referência de segurar, porque antes a bola no ataque do Inter batia e voltava, até porque a qualidade dos atacantes que tinha o Internacional não são as mesmas que tem o Paulo Guerreiro. E o Nico Lopes e o Guerreiro, nesse ponto do Inter, eu vejo eles bem entrosados já nesse primeiro momento. É interessante esse lado. Como também quero ver o lado do Grêmio, sendo um time propositivo, tendo também do lado direito uma velocidade do Alisson, por exemplo, que é interessante, que vai atacar a todo momento o Iago. E o chute de fora da área também, né? Porque se a gente pensar que o Inter vai se defender, é a sua característica, e o Grêmio vai propor, é a sua característica, vai ter que ser decidido na individualidade, então, de um drible do Everton, de uma saída do Alisson, de uma chegada de um volante, o Matheus Henrique, ou da batida de fora da área. E aí eu acho que o Alisson sai na frente nessa disputa. Porque o Marinho é um cara que chuta bem de fora, mas perdeu muito espaço. O Diego Tardelli ainda não se encontrou. O Montoya não é essa a característica dele. Então acho que o Alisson é o cara que o Renato deve escolher aí. Opinião, né? Nesse momento aqui, minha opinião. Acho que o Alisson deve começar por conta dessas características de como o jogo deve se desenhar. Acho que vai ser um grande Grenal, porque as duas equipes vão jogar como gostam. O Grêmio propondo e o Inter esperando, com agora o seu centroavante de maior qualidade do elenco, que é o Guerreiro, estando em forma física boa para sustentar aquele pivô e fazer o que o Odair quer. Você acredita no Luan? Não, acredito que não. Eu não vejo, eu acredito que não vamos ter nem novidades nas escalações. Repetições. Eu acredito que venham com os mesmos times. O Grêmio, a probabilidade de vir com o mesmo time é muito grande. Mas pegando a questão do Internacional, de que agora ele joga da maneira que gosta, e aí joga fora de casa, o Inter já vinha jogando assim mesmo dentro de casa. Contra o River, o Inter jogou assim, que foi um dos times de maior qualidade que o Internacional enfrentou hoje dentro do Beira-Rio. Os dois grandes equilíbrios do Inter no ano são justamente contra River e Grêmio. Contra o River ele jogou assim, contra o Palestino ele jogou assim, de deixar o Palestino propor a partida, fazer um abafa nos primeiros minutos e aí depois segurar o jogo, tentar segurar um resultado e deixar o Palestino propor o jogo. Mas nesses dois jogos que você citou tem um adendo importante, né? O Inter faz gols muito rápidos nesses dois jogos, o que propicia recuar. O Grenal, por exemplo, o Inter não conseguiu fazer, porque ele não fez gol. Por exemplo, se entra aquela bola do Guerreiro, talvez o Inter recuou igual, mas não fez a pressão. Fez uma pressão muito menor, né? Bem menor. Fez uma pressão bem menor. Que eu não sei também se na verdade foi uma característica do Grêmio, se foi o Grêmio que segurou o Inter nos primeiros 15 minutos de abafa, ou se foi o Inter que não abafou o Grêmio. É que eu acho que o Grêmio teve uma característica que os outros times, quando vieram ao Beira-Rio, não tiveram, que é valorizar a posse de bola quando recuperava ela. Então, no início do jogo, a gente tinha um Inter indo para cima, tentando, aí tentava um chute, um tiro de meta para o Grêmio saía jogando de trás, com calma, o Inter tinha que se recompor, e aí depois o Grêmio tentava acelerar o jogo pela esquerda principalmente. E isso fez com que o Inter acabasse preocupando também com a defesa. O Grêmio quase não atacou com o Leonardo Gomes, por exemplo, talvez justamente para preservar um pouco nos contra-ataques do Internacional nesse início, nesse abafa. Mas o que eu vi foi isso, um Grêmio que conseguia morcegar um pouco no início do jogo para não ser surpreendido, de certa forma, e sair atrás do placar logo de cara. O Rogério disse ontem, ele acabou alcunhando o jogo como o Grenal do Medo. Grenal do Medo. Outro. Oi? Outro. Pra mim, o Grenal do Medo foi o... da primeira fase. Aquele sim. E aí o Júlio Ribeiro disse que achava que era o Grenal do respeito.
que eu estou citando o programa de ontem? Porque tudo que vocês estão dizendo hoje me remete muito a ontem, porque são visões bem parecidas. Mas eu não consigo ver que o Grêmio e o Inter e o Grêmio estavam um com medo do outro ou um com respeito do outro. Eu acho que eles só estavam interpretando que era um primeiro jogo. Isso, que nada ia ser decidido ali. Sim. Não são aqueles 90 minutos ali que vão decidir nada. Será? Porque, por exemplo, assim, teoricamente, tá? Um 2-0 do Inter acabava com o Grenal, com o Campeonato Gaúcho ali? Não, só faria o Inter jogar com uma grande vantagem e talvez pensar uma estratégia diferente. Com uma grande mas vantagem, não decidir. porque depois o empate era do Inter, perder era pênaltis. Mas daí teria que perder por 2. Mas acho que não estaria jogar fora de Não, casa. porque não tem saldo qualificado. Eu acho que nem um 2-0 do Grêmio estaria acabado. Não, mas se o Inter ganha por 2-0 e perde por 1-0 na Arena, o Inter é campeão. É campeão, porque é saldo simples. Então poderia ter 3 resultados. Não, mas daí faria o Inter repensar a estratégia só. Não mudaria, não acabaria o clássico. Mas o jogo não estaria, mas o título não estaria definido no primeiro jogo. Aí essa é a questão. Não, aí valeria a pena o Inter se expor a tentar um 2-0, a tentar definido não. Mas eu concordo com o Mas que a vantagem abre. Não, o Grenal, claro que seria uma grande vantagem. O Grenal ele foi muito estudado, mas muito estudado até para pensar o segundo jogo. Agora, se tivesse o saldo qualificado, talvez eles jogassem um pouco mais fora do só de se respeitar, muito por parte também do Grêmio. O saldo qualificado daria, por exemplo, ao Grêmio um 2-1, um resultado bom. Sim. 2-1 de derrota, por exemplo, é um resultado bom. Saldo qualificado 0-0 não interessaria o Grêmio. E daria o Inter, por exemplo, bom entre aspas, né? Por 1-0 perder não que é bom, eu digo que, né? Não, mas claro, agora, pega... Eu saí vivo que o presidente ia falar. Com saldo qualificado, o 0-0 teria sido muito melhor para o Inter. Porque ele vai na Arena e joga por um gol. Exato. Joga por um gol. Diferente. Hoje, teoricamente, não vejo nenhuma vantagem. Não tem vantagem. O primeiro Grenal não deixou nenhuma vantagem. Não. Nós temos assim, amanhã pode acontecer de o Internacional ou o próprio Grêmio fazerem 1-0 e aos 45 do segundo tempo, o jogo não se resolveu ainda. Porque um gol do outro time é pênalti. Qualquer empate é pênalti. O pior é o jogo só vai se resolver, claro, a menos que algum dos times abra 2, 3 gols, só vai se resolver quando o juiz apitar. Ou seja, com o saldo depois de 7 minutos de acréscimo, mais ou menos. Mas eu acho que mesmo... saldo simples poderia ser um jogo só da final. Sim. Poderia ser um só. Até para ter um pouco mais de emoção do que diz respeito aos 90 minutos, né? Os 100 minutos do clássico é o que o Bruno disse. Os primeiros 100 minutos nos deixaram claramente com a visão de que nada ficaria definido. Nada. Então, 1-0 de um lado, 1-0 do outro, ainda deixaria tudo em aberto, né? Então, acredito claramente aí que fica tudo para esse próximo jogo e eu tenho algumas perguntas para você sobre isso daqui a pouquinho. Mandar um grande abraço para o grande amigo, colega nosso, Arthur Chagas, está nos acompanhando aqui no Virando o Jogo. Um grande abraço para o Arthur, né? Torcedor do Brasil de Pelotas, acompanhando o nosso programa. E o Banrisul Digital é um aplicativo completo para você simplificar a sua vida, com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Vamos ao recado do Zafari e a gente volta para tentar sanar algumas dúvidas dos times que vão a campo amanhã na decisão do Campeonato Gaúcho. Passe no Zafari para você também cozinhar bem. Mandar um grande abraço, né, também para o pessoal que está participando com a gente no nosso WhatsApp. Você pode participar no 519-9815-9990, o nosso WhatsApp aparecendo aí na sua tela. Como o Caco Garcia, por exemplo. Eu já tenho uma opinião um pouco diferente de alguns outros telespectadores. Acho que o Renato deveria entrar com Capixaba no lugar do Cortez. Ele tem mais profundidade, cruza melhor e até faz gols. Grêmio 3-0 amanhã, fora os ameaços. Caco Garcia, tricolor da Gema de Porto Alegre. E para você que está participando com a gente no nosso Facebook, a Renata Cime já está preparando lá e está aparecendo na sua tela aí também os recados, né? Como do Esteban Lebed, o sogro do Rogério Amaral, está sempre participando com a gente, agradecendo pelo programa. O Márcio Martins Fraga dizendo que para ele vai ser
Grêmio 1, Internacional 1 e pênaltis, o Internacional vai ser campeão do estado, né, campeão gaúcho de 2019. Bom, para o jogo de amanhã, a expectativa é de 50 mil torcedores, já aumentou a expectativa que era de 45 mil torcedores, estamos com uma expectativa de 50 mil, maior público certamente da Arena nessa temporada, né? Volto a repetir a minha visão, o torcedor do Inter vai ao Beira-Rio para ver o Grêmio, o torcedor do Grêmio vai à Arena para ver o Inter. É a minha tese, não vai mudar isso aí, até que me provem ao contrário. Né? Pega aí os maiores públicos da história da nova Arena, Grenal. Pega os maiores públicos da história do Beira-Rio, Grenal. Tirando o jogo do São Paulo e o jogo do River Plate, que são os dois maiores, o resto é Grenal. 45 mil agora. Pros dois, né? Acho que é o Galo também, né? Pros dois. A Arena acho que é a final de 2016. Final de 2016 é o maior, do Brasil. ainda é o maior. Até porque não se tem o borderô do Grêmio e Hamburgo, né? Que é a inauguração da Arena. Nunca vai se ter, provavelmente, né? E detalhe, pelo até porque que... tinha muita gente, tinha eu acho mais, que não podia nem estar ali, né? Tinha muito mais gente do que ele, não tenho nenhuma dúvida. 60 mil pessoas, com certeza, para mais. Na Arena ali, realmente era uma festa muito, muito grande, muita gente, né? Assim como na reinauguração do estádio Beira-Rio também tinha, olha, o que tinha de gente, me lembro das duas reinaugurações, né? E da inauguração, no caso, da Arena do Grêmio. Sobre o Luan, que a gente estava falando antes, né? Ele concentrou, voltou a treinar com bola normalmente, está à disposição do Renato, mas vocês não acreditam mesmo, nem no banco, assim, nem... É que eu não consigo ver um... É assim, ó, a mesma coisa que me dissessem, Fernandão tá bem, mas não vai jogar o Grenal. Na época do Inter, homem Grenal. É a mesma coisa que o Luan, não consigo ver, o Luan tá bem, mas não vai jogar. Eu lembro um pouco daquele jogo do Grêmio e Botafogo, pela Libertadores 2017, que ele estava no banco e ele tá aquecendo, pede para entrar, o Renato fala alguma coisa e o Renato vamos. Agora tá o Luan na concentração até amanhã, duvido que ele não vai encostar no Renato, mas Renato, me deixa no banco pelo menos, eu tô bem, ele já vinha bem, déficit físico já melhorou um pouquinho, tá sem ritmo de jogo, fica no banco. Pelo menos animicamente, para ele, para a torcida do Grêmio, porque o Luan é um ídolo da torcida, para todo mundo vai fazer bem e talvez faça um pouco mal para a torcida do Inter, porque é um jogador que já desequilibrou muitos grenais. Eu acho que ele fica no banco amanhã. Eu tenho uma outra leitura a respeito dessa saída, entre aspas, do Luan. O Luan, ele começou o Campeonato Gaúcho bem, fisicamente, e de boas atuações. Acho que o ápice foi naquele jogo contra o Juventude, né? O 6-0. Para facilitar uma entrada do Jean-Pierre, que vinha atuando bem, e que o Luan vinha atuando mal, é mais fácil tu dizer que o Luan precisa se recuperar fisicamente do que tu dizer que o Luan está num mau momento técnico. Mas aí tu faz o que com o Luan agora? Não, aí ele se recuperou. Ele precisava de uma semana de trabalho físico. Não, tudo bem, mas e aí tu faz o que com ele? Bota onde? No banco? Do Jean-Pierre? Querendo ou não, vai acabar tendo que voltar no banco. E aí a explicação vai ser, precisa pegar ritmo de jogo, não dá para jogar os 90 minutos, não dá para correr a partida inteira. Vai entrar, entre aspas, vai entrar aos poucos. Se o Grêmio tá vencendo o jogo, é capaz de entrar no segundo tempo ali, 30 minutos, 35 segundo tempo, bota o Luan. Eu vou dar uma visão, não é uma visão, é uma lembrança do que aconteceu no Grenal do último final de semana, para vocês terem uma ideia do que eu penso sobre o Luan. O Luan não estava no jogo, ele estava fora do jogo, ele estava no camarote, atrás da torcida do Grêmio, o jogo rolando, a torcida do Grêmio parou de cantar para o time que estava no campo, virou para o Luan e começou a cantar para o Luan. Pro Luan. É aquela coisa assim, a mecânica do Grêmio estava toda desconcertada. Toda. O Grêmio jogou mal contra o Libertad, o Grêmio jogou mal contra a Universidade Católica, o Grêmio jogou mal no Campeonato Gaúcho, aquela partida contra o São Luís, com as reservas lá, a mecânica estava desconcertada. E aí o Luan pagou um preço bem alto na minha visão, bem alto, porque ser titular do time e ser sacado para fazer trabalhos físicos é um preço muito alto. É ficar de castigo, né? Mas ele não é uma criança, né? Ele não é uma criança.
Ele é um cara de 25 anos que já recebeu uma proposta de quase 30 milhões de euros para sair do Grêmio, que foi o melhor jogador da América em 2017, ele não é uma criança. Não é a gerência de grupo mais correta, né, de se fazer com o Luan. Naquela oportunidade onde o Renato saca o Luan pelas questões físicas dele, tinha um outro cara que, na minha leitura, acabava atrapalhando o próprio rendimento do Luan dentro de campo e que acabou não sendo sacado, e que se fosse sacado o Luan poderia voltar a render, que era o Maicon. Porque o Maicon também não vinha bem. Mas aí o Renato foi lá e sacou o Michel e não deu nenhuma explicação. Mas aí ele saca errado. Porque querendo ou não, o Maicon também é um cara que abastece o Luan e é um cara que facilita o jogo do Luan. Mas aí ele deu... Quando o Maicon tá bem. Mas é que eu não consigo entender. O Renato dá isso pro Luan e tira o Luan. Porque ele tira o Michel, ele dá o Matheus Henrique e o Maicon pro Luan e ele tira o Luan. Mas aí é que tá... E o Maicon continua não tendo uma boa atuação, mesmo sem o Luan. Mas até foi bem contra o Rosário, foi razoavelmente bem no Grenal. O problema do Maicon é não aguentar 90 minutos. E sair de jogo... Ele sai extenuado. Acabado. Esse é o problema do Maicon assim, hoje. E o Maicon teve um episódio no Grenal domingo que até eu lembro que o Diogo Rossi foi quem citou ali durante a nossa transmissão, que foi um negócio que chamou atenção, né? O Matheus Henrique foi numa marcação em cima do Nico. Foi no lance do Patrick. No lance do Patrick. E aí, depois desenrola todo o lance, o Inter quase faz um gol e o Maicon vai cobrar o Matheus Henrique. E o time do Grêmio vai cobrar o Maicon por ele estar cobrando o Matheus Henrique. E o Maicon é o capitão do time. Isso é pontual, o Paulo lembra isso, porque é uma coisa que chama atenção. Chama atenção, o capitão do time cobra um jogador que não falha, porque a falha não é do Matheus Henrique, a falha é do Leonardo Gomes, né? E aí o Patrick entra na área, dribla o Maicon dentro da área, dá o passe e o Guerreiro quase faz o gol, o Paulo Vitor salva com o pé, a bola bate nele e sai, né? Então fica essa questão que envolve. O detalhe é, o Maicon foi cobrar o Matheus Henrique e os caras cobraram dele. O que eu quero dizer é que eu acho só na equipe do Grêmio hoje que a única coisa que eu mudaria daqui pra frente era tentar recolocar o Luan de alguma maneira. Porque o Grêmio se reconstruiu e o Luan pagou o preço. Mas eu acho que assim, não pode ser a qualquer preço, né? Porque o Luan não vinha bem. Isso também algo a se pontuar. Claro. Não é um jogador que o Grêmio jogou mal contra o Libertad, o Luan foi super bem e aí tiraram ele do time. Não, o time foi super mal contra o Libertad e ele jogou mal também. O Luan estava comprometendo os ataques do time e muito. Talvez tenha pago um preço muito alto de ser colocado no cantinho de castigo, assim, isso não, eu acho cantinho que não se faz também, mas também é um jogador que vinha mal. Eu acho que ele não tem como colocar ele simplesmente de volta ao time, porque é um jogador que inevitavelmente tem uma defasagem agora de ritmo de jogo. Nós vimos o Jeromel ficar 3 jogos fora e quando voltou, não voltou 100%. O Luan, agora o Grêmio tem o Grenal e tem o jogo contra o Libertad que é obrigado a ganhar. O Luan não pode ser colocado até uma pressão em cima dele de vai lá, de titular agora, né? E resolve. Aí se ele joga mal de novo, faz o quê? Tira de novo, né? Ele continua mal. Vai ficar... Não, eu acho que ele tem que voltar para o banco. Não sei se agora no Grenal contra o Libertad. Se não for no Grenal, certamente será contra o Libertad. E ser inserido aos poucos. Para também botar uma sombra no GPR. Eu acho que essa sombra vai ser bem forte. Pelo que o Otávio disse, né? Uma sombra pro Jean-Pierre. Para mim, tá bem claro assim. E eu já... Se der outro que vai pagar o preço. Explico essa situação. Porque imagina assim, ter o Luan no banco. O Diogo falou em mecânica torta, né? A mecânica torta do Grêmio. E aí eu fico com essa dúvida. A mecânica do Grêmio estava torta por conta do Luan, que foi o cara que foi sacado do time, ou por conta do jogador que foi sacado do time, e aí o Diogo disse, e não se deu nenhuma satisfação, e aí se colocou o cara que todo mundo pediu no time. A mecânica do Grêmio estava torta por conta do Luan estar no time ou por conta de o Matheus Henrique não estar no time? O único exemplo que a gente tem é Grêmio 6, Juventude 0. É o único jogo do Grêmio com Maicon, Matheus Henrique e Luan. É o único jogo. Eu não tenho outro jogo, exemplo para dar, podem me criticar. Ah, mas era o Juventude com 1 a menos, time fraco, meu Deus do céu. Concordo com tudo isso, tinha 1 a menos, o time era fraco, meu Deus do céu. Mas
É o único exemplo que eu tenho. O único exemplo que o Renato me deu para trazer para vocês na hora da minha opinião foi esse. Foi Maicon, Matheus Henrique e Luan e o Grêmio 6-0. Com o Luan fazendo 2 gols, dando 2 assistências no jogo de 6-0. E aí eu acho que a situação do Luan... Aí o Grêmio tá perdendo pro Libertad, o Matheus Henrique ficou 90 minutos no banco de reservas. Sim. O Grêmio tá perdendo para a Universidade Católica, o Matheus Henrique ficou 90 minutos no banco de reservas. Luan fez gol de falta contra o Juventude. Gol de falta e um gol de peito. E aí no jogo contra a Católica tem a falta e é o Maicon. Bate o Maicon, exatamente. O Vinícius Portas aqui, detalhe, o Grêmio para ele tá mal escalado e treinado. A maioria dos problemas relacionados ao desempenho estão nas escolhas, preferências táticas e bruxismo do Renato. Mas acho que, por exemplo, no Grenal as escolhas foram dentro do... É que agora as escolhas todas parecem coerentes porque são aquelas que a gente imaginava serem as ideais, né? A gente eu acho, sinceramente... O maior problema foi resolvido também, né? Que era aquele espaço do meio de campo que o Grêmio apresentou nos Jogos da Libertadores, em que não conseguiu a vitória, jogando com Michel e Maicon. Ou com Rômulo e Maicon. Meu único detalhe. Colocou o Matheus Henrique. Eu não sei dizer o quanto o Grêmio renderia com o Luan no lugar do Jean-Pierre. Não sei, porque eu só vi essa formação com o Jean-Pierre. Sim. E o único exemplo que eu tenho de Grêmio com o Luan é esse do Juventude. Mas eu acho que se tu não tá prestes a ver, já tá desenhado que tu vai ver essa formação. Assim que o Jean-Pierre fizer a primeira partida um pouco mais abaixo, se fizer um Grenal, por exemplo, que ele não tenha muito destaque... Assim, já foi o primeiro. Ele já não teve no primeiro. Pois é, mas é que o Luan, pelo que eu consegui acompanhar e tentar apurar, ele tá na concentração, mas eu acho que ele não fica nem no banco de reservas. Então, assim, se o Jean-Pierre faz um outro Grenal, em que ele não tenha tanto protagonismo, não tenha destaque, porque eu acho que até os 15 primeiros minutos ali do primeiro tempo o Jean-Pierre estava bem ainda. Ele conseguiu abastecer algumas jogadas do lado. E ele faz uma grande jogada, né? Isso, ele faz o drible e o chute. Só que se o Jean-Pierre não tiver uma regularidade que seja assim mínima, o Luan já toma o lugar de volta. Porque para mim parece óbvio assim que o Luan já está, se não pronto, talvez ele não esteja, e aí eu vou acompanhar o que o Grêmio diz, que o Luan ainda não está 100% fisicamente. Se o Luan ainda não está fisicamente 100%, assim que ele tiver, ele vai entrar. O Henrique Flores, no nosso Facebook, ele diz assim, acho que tem que dar uma chance para o Luan jogar com o Matheus Henrique. Para ele, o Jean-Pierre é mais lento que o Luan ainda na tomada de decisão de algumas coisas. Para mim, essa sombra que o Otávio falou... Para mim, são dois jogadores diferentes, mas... Para mim, a sombra que o Otávio falou, ela só tende a crescer. O Luan é que assim... Vai ficar cada vez mais difícil para o Jean-Pierre. Que aí... são dois jogadores diferentes, né? Vira uma pressão, diferentes, mas para a mesma função. Mas para a mesma posição, né? São bem diferentes. Um é um construtor e o outro é um finalizador. O Luan é um cara que define. E o Jean-Pierre não é um cara que define. O Jean-Pierre é um cara que constrói para o outro definir. Ele participa mais. É só tu ver um lance que tem no segundo tempo, eu acho, que ele entra dribles na frente da área e ele tinha tudo para bater a gol e ele dá um tapa pro lado para alguém bater. O próprio lance que tu destacou, que ele bate no gol no segundo tempo, é um lance que ele fica com a bola uns 15 segundos, eu acho, e ele puxa para um lado, puxa para o outro. Aí quando ele vê assim que não tem mais o que fazer, aí ele faz o drible e bate. O próprio Renato falou sobre isso, né? Que ele orienta muito o Jean-Pierre para que o Jean-Pierre pise na área, porque o Jean-Pierre tem uma zona de conforto que é o passe. Que o passe dele é muito bom. E ele confia muito no passe. E aí, por confiar excessivamente no passe, ele toca a bola, mas ele não dá aquela continuidade que o Luan dá. De aparecer mais na frente. O Luan soca e recebe. Isso, aproxima. É a diferença, e é uma diferença tática. Que ela se dá muito pelo costume, né? O jogador tem que criar esse hábito. Isso é muito fácil de se corrigir, né? Você vai trabalhando no jogo e trabalhando com jogadores que são titulares, fica mais fácil. E aí é por isso que é novo, né? E aí é por isso que eu vou convergir para o que o Diogo disse, que o Jean-Pierre é que sofre com isso. Por quê? Porque se o Jean-Pierre tiver 2 jogos em que ele não for bem, e se em 2 jogos ele não conseguir pegar esse entrosamento de finalizar, ele já tem a sombra do Luan, que é uma sombra pesada. Contra o Libertad já vão questionar a titularidade dele, não tem a menor dúvida. Especialmente se o Grêmio não conquistar o título gaúcho. Eu imagino que contra o Libertad é o jogo que o Luan vai começar a voltar ao time. Não digo de titular, mas já entrar na equipe, já entrar no segundo tempo. E o Jean-Pierre precisa chutar gol, né? Quando ele começar a chutar gol, ele vai crescer muito. Ele tem essa dificuldade. E ele tem qualidade. Ele cria todo o espaço, mas na hora H ele não chuta, né? Para fazer o contrabalanço,
A gente tem o exemplo... Mas muito que ele jogava de volante na base, né? Importante destacar isso. Depois ele foi colocado para frente, né? Porque ele mesmo não tinha esse comprometimento tão grande na marcação e é o Thiago Gomes quem puxa o Jean-Pierre para ser mais... Apesar de ele ser bom marcador. Isso. Ele roubou 2, 3 bolas no Grenal que um cara que não tem nenhum tipo de noção não faz. O próprio Luan é um cara que rouba bolas também, mesmo sendo um armador. Ele tem um número bastante expressivo aí, até se a gente for pesquisar, ele tem um número bem expressivo de roubadas de bola nos últimos 2 campeonatos brasileiros, o que chama atenção para um cara que é um armador. E aí falar em comprometimento de marcação não é que o cara é desleixado, é a obrigação de marcar. O sistema está montado para você marcar ou não. É estar no ambiente de marcação. Isso, o sistema está montado para você marcar ou não. O Nico é um cara que não tem comprometimento de marcação no Inter. Por quê? Porque ele é um cara desleixado? Não, porque o sistema é feito para que ele sobre com a bola. Mas responde bem, né? Tanto no Grenal, ele teve que fazer isso. Sim. E se obrigado, ele... Mas aí é uma mudança. E aí que para mim foi o maior pecado do Odair. E aí que nós vamos falar em instantes, antes de mandar um grande abraço para Carmen, que está dizendo que vai estar na arena, dizendo que a nossa imagem está ótima e que para ela vai ser Grêmio 2-1, Grêmio vai levar um gol ainda nesse campeonato. Acabou também aqui, né, mandando abraços para o Luciano, dizendo que sempre escuta nas madrugadas da Grenal, gosta muito das opiniões dele e do Regis Ramos, né, o Regis que já esteve conosco aqui, com certeza estará em um outro momento no Virando o Jogo. Só para trazer o contrabalanço, a gente tem coisa boa do Jean-Pierre chegando também. Em instantes, estaremos falando também do Jean-Pierre, do Internacional. Bruno pode estar voltando, hein, para a lateral direita nesse clássico Grenal. O projeto Conexão de Ideias trata-se de um circuito de palestras com o objetivo de debater importantes temas sociais, como a educação, a sustentabilidade, o bem-estar, a criatividade, a inovação e a superação. A maratona prevê a realização de 40 palestras em 39 cidades diferentes do nosso estado, superando 88 horas de atividades com participação de palestrantes nacionais e internacionais. O projeto é uma iniciativa do Sistema FEComércio RS. Você pode acompanhar tudo sobre esta parceria e saber o detalhe e as agendas dessas palestras acessando o site sesc-rs/conexão de ideias. sesc-rs.com.br. Você acrescenta ali o Conexão de Ideias e sabe todos os detalhes destas palestras. Vamos ao recado da Tri Táxi Aéreo. A gente volta para falar do Inter e, claro, projetar o Clássico Grenal 420. Estou me preparando aqui para pegar um helicóptero aqui, vou fazer um voo panorâmico com a Tri Táxi Aéreo. Mas que barbaridade, isso vai ser um sucesso, Mas olha só a cascata do Caracol aqui em Canela. Que coisa linda a natureza, né, Che? E olhando aqui desse passeio panorâmico com a Tri Táxi Aéreo, fica mais bonito ainda. Dá uma olhadinha, Che. Aproveite você também e faça, né, um passeio com a Tri Táxi Aéreo. Só para a gente fechar do Grêmio, Bruno Flores, os pontos positivos que você queria trazer do Jean-Pierre, eu acho que fica evidente para quem assiste ele jogando, né? Um cara que tem bom passe, articula bem as jogadas. Isso, é só porque a gente falou sobre ele ter uma certa dificuldade ainda de pisar na área, e até o Renato ter falado sobre isso, mas a gente tem exemplo bom de que se ele assimila isso, ele consegue fazer, que é o gol contra a equipe do Rosário, em que ele aparece na área para finalizar e faz o gol. Então, assim, se é o que está faltando hoje para o Jean-Pierre, em relação ao Luan, por exemplo, de característica, repito, até do próprio Renato ter falado isso, se ele conseguir desenvolver, dá certo, porque deu contra o Rosário. Para mim, a única coisa que não pode acontecer, tendo em vista nesse gol citado, é que ele não pode ser circunstancial. Exato. Ali foi muito circunstancial. A gente nunca viu aquilo dali acontecer, aconteceu naquele momento e não aconteceu mais. No mesmo jogo não aconteceu mais. No mesmo jogo não aconteceu mais, exatamente. Então, eu acho que isso é uma questão também que tem que se avaliar. É positivo? É positivo. Mas até aqui foi circunstancial. Tem que ser regular, né? Assim como o Inter, né? Que também a gente espera ver regularidade, especialmente ali naquele lado direito, né? Com o Zeca, que fez um bom jogo
contra o Grêmio, né? Não foi um espetáculo, um suprassumo de partida, mas foi bem o Zeca para aquilo que ele vinha jogando. Mas a sombra dele está voltando. Ontem já treinou normalmente e quem sabe aí possa até ficar à disposição para o Clássico Grenal, que é o Bruno. Não sei se vocês gostaram do Zeca no Clássico, pelo que eu estou vendo, gostaram médio, assim. É que foi bem. Depende, né? Superou a nossa expectativa. Eu acho que ele melhorou conforme o Everton cansou. Então, nos primeiros minutos, o Everton ou o Cortez passaram por ele como quiseram. O Everton driblava para a esquerda, para a direita, ele caía. Ele fez umas 2 faltas, eu acho, logo nos primeiros minutos do primeiro tempo em cima do Everton. Uma foi uma caneta que o Everton tentou dar e ele obstruiu a passagem, por exemplo. Isso de cara. E aí depois, claro, o Everton acabou cansando de tanto correr naquele corredor, o Zeca conseguiu se impor. Mas tem outro detalhe a mim ali, não né? surpreendeu, achei que ele jogou ok, porque é que tinha muita gente achando que ele ia pior ainda. Eu não acho o Zeca tão horroroso assim. Também não. Eu já previ um bom combate, um bom embate entre os dois. Acho que o Everton levou mais vantagem do que desvantagem. Mas a partir do momento que o Odair faz aquela correção na cobertura ali do Nico com o D'Alessandro, aí acho que até o Zeca conseguiu respirar um pouquinho mais, porque estava difícil para ele. Era isso que eu ia dizer. Eu acho que ele começou a jogar bem. É aí que eu ia dizer, quando o D'Alessandro estava do lado do Zeca, ficou mais difícil para ele, porque, claro, o D'Alessandro não consegue ajudar tanto na marcação quanto, por exemplo, o Nico Lopes. Se a gente botar a diferença de idade, a questão física, isso já mostra muita coisa. E também ajudou, né, o Everton ter cansado. E tem um outro detalhe, né? Jogar sem o Rodrigo Dourado é difícil. Em termos de marcação é difícil, porque ele corre para os dois lados. É justamente ele isso. dá o bote nos dois lados, mesmo que o meia seja o D'Alessandro e não dê esse retorno de marcação. O Dourado é um cara fundamental para isso, para auxiliar o lateral. Eu até concordo com o Otávio, assim, a gente achava, e o Odair falou isso na coletiva, né? Disseram que o Everton ia devorar o Zeca. Olha, pelo que o Zeca estava jogando, a tendência de um cara de seleção brasileira contra um jogador que estava apresentando deficiência na marcação era que o jogador da seleção apresentasse uma vantagem muito grande. Só que a gente tem que levar em conta também o seguinte, o Everton não ganhou talvez todas do Zeca. Talvez o Zeca tenha recuperado muito esse poder de marcação até em relação ao que ele vinha jogando. Mas também o Cortez pecou muito nas jogadas de fundo. Porque se o Grêmio faz um gol, vence 1-0 numa jogada que sai do lado do Zeca, o conceito geral já muda. É que o Everton não precisava passar 10 vezes pelo Zeca. Claro. Ele podia passar só uma, se fizesse o gol. Isso. A mesma coisa o Cortez. E para a famosa devorada, que foi a expressão que o Odair usou, né, que o Zeca ia sofrer, que ia ser devorado, o Lomba é que não deixa a gente dizer que o Zeca não foi devorado. Porque o grande lance do Everton no Clássico Grenal é um drible de corpo no Zeca, que o Zeca não vê a bola. Ele abre a perna e gira, e o Zeca deixa a bola passar. O Everton pega ela na frente, ele ainda dribla o Rodrigo Moledo, né? Rodrigo Moledo e bate. E aí o Lomba faz uma defesa muito bonita, né? Realmente, ali até eu acho que o Lomba, né? Claro, não estou dizendo da técnica, acho que a técnica foi perfeita. Eu acho que o erro ali não tem nenhum erro ali, tem uma decisão errada do Everton. Não é um erro, é tomada de decisão equivocada. É o gol que ele sempre tenta, aquela bolinha por baixo do goleiro. Ali, decisão de campeonato, eu acho que é a paulada, seja o que Deus quiser ali e bota pra dentro. Se ele olha um pouquinho mais pro Lomba, ele consegue jogar pra perto da trave, pega no contrapé do... Porque o Lomba já estava caindo, ele troca a tentativa de defesa. O Lomba está alto. É que o Lomba tomou a decisão também. O Lomba teve a tomada de decisão também. Não, a decisão do Lomba que foi acima da do Everton. Não tem nenhuma dúvida. É exatamente isso. E o Cortez também, né? Cortez... Porque assim, ó, eu vou trazer aqui um relato Tem um amigo meu que sempre diz, né? O Cortez é, né, cachorro castrado. Até vai, mas não cruza. Tem um amigo meu que é um zagueiro na lateral direita do Inter. Tem um amigo meu que é um zagueiro na lateral direita do Inter. Resolve um problema. Será? E arranja outro. Pra resolver também, mais tarde. Será? Porque quando... Esse amigo meu é o Luciano Coimbra. Quando o Zeca, na minha leitura, o Zeca melhorou na partida, quando o Odair saca o Nico Lopes do lado esquerdo e bota pra direita. E aí ele perde o poder ofensivo
do Internacional pelo lado esquerdo nas costas do Léo Gomes. Até aí eu concordo contigo, depois não sei, tá pior. Coloca o Nico para o lado direito. Estamos concordando. Para suprir uma deficiência de marcação do Zeca. Porque aí ele povoa aquele lado, o Nico Lopes faz a função de recomposição também. Ele já não tem a presença do Dourado, que era um cara que ajudaria naquela marcação e que para mim acho que foi o jogador mais sentido na questão de ausência do Internacional, foi o Rodrigo Dourado. Não só pela questão de marcação nas laterais, desde o ano passado, não só pela questão de marcação nas laterais, os números mostram. Sem o Dourado só tem derrota. Pela questão de tem uma vitória perder contra o a primeira Atlético bola Paranaense naquele pênalti inexistente contra o Rossi. E tem um empate agora, né? E o clássico. Pela questão de perder a primeira bola. O Inter perde muito a primeira bola sem ter o Dourado. Aí o Zeca consegue passar, render bem, porque aí tem um jogador que faz esse corredor, acompanhando o Everton e acompanhando por vezes o Cortez, que é o Nico Lopes. Só que aí o Odair anula o Nico Lopes, ele perde um jogador em detrimento de manter o Zeca na lateral. Certo, mas assim, eu entendo, o Luciano já disse isso na sexta-feira passada aqui também, né, repete isso hoje aqui, e eu entendo perfeitamente. Mas o que eu vejo é assim, será que não é aquela síndrome de viúva do Fabiano? Pode ser. Porque teoricamente, eu entendo, a ideia é muito parecida com a Porque com ano passado. Foram as melhores atuações do Inter ano passado. Foi com o Fabiano pelo lado direito, era quem dava sustentação junto com o Dourado e junto com o Moledo. Mas é que eu acho assim, não tinha apoio nenhum. Eu entendo. O Inter do meio para frente pelo lado direito ano passado não tinha apoio nenhum. Mas é que eu acho que é síndrome assim de saudade, porque dá para evoluir. O Grêmio joga com dois laterais que não são marcadores, por exemplo. O Bruno Cortez, ele é um marcador? Ele se tornou um grande marcador no Grêmio. Mas por causa da ajuda dos dois volantes. Exato, porque o Cortez que chegou na seleção brasileira, por exemplo, era um cara ofensivo, era um ponto. Era do meio pra frente. Era um ponto. Mas como ele já estava sem o Dourado... Se bem que para chegar na seleção brasileira hoje em dia... o Jefferson chegou. Ele chegou por outros motivos. Bom, mas já que o Odair estava sem o Dourado, quem sabe colocar o Emerson Santos ali naquele lado não colaboraria. O Nunes vai ter um negócio. Tava esperando chegar. O Luciano levou uns 2 minutos para falar o que ele queria desde o início. É uma ideia que não é fácil de aceitar, né? Então tem que fazer o Emerson poder de convencer. É que não é assim, é que assim, ó. A minha solução seria, não mexeria na linha de defesa. Seria a escalação que eu já... Na semana passada, quando viemos aqui, eu critiquei, o Rogério questionou se eu queria mudar o Inter, que era o D'Alessandro. Era sabido que D'Alessandro e Zeca no corredor do Everton vão ter muita dificuldade. Eu acho que o Inter pode entrar com o Potker no lugar do D'Alessandro para esse jogo. E essas são minhas duas últimas perguntas, a gente está chegando na reta final do programa. Justamente, quem vocês escalariam no lugar do Rodrigo Dourado, se mais uma vez ele não tiver condições? As opções são muito poucas, é bem verdade, né? Hoje, de cara da mesma característica, o Luciano escalaria o Emerson Santos. Não, do Dourado não. E quem vocês escalariam ali naquele lado direito? Se manteriam o D'Alessandro ou escolheriam entre Potker e Guilherme Parede para o confronto do Clássico Grenal? Eu botaria o Rodrigo Lindoso, eu acho que na vaga do Dourado. E daí dá pra pensar D'Alessandro manter ou não. Eu acho que tu ter o D'Alessandro pro segundo tempo nessa decisão é mais válido do que tu começar com ele. Aí tu poderia até colocar o William Potker no lado direito, não o Emerson Santos. Porque tu levou porque você tem no início do jogo um Grêmio atacando muito mais e um D'Alessandro queimando todo o gás, gastando todo o gás, defendendo. Isso. E no segundo tempo, aí você tem que colocar um jogador mais de marcação, como foi feito. Se você deixa o D'Alessandro pro segundo tempo, você pega um Everton mais cansado, atacando muito menos no segundo tempo, e aí você tem o D'Alessandro com gás para ajudar no ataque, que é o que ele E tu ganha um batedor de pênalti, se for a pênalti. Vocês colocariam o Lindoso só porque é o que tem ou porque, tendo em vista, até se tivesse o Richelli, vocês também colocariam o Lindoso? Se tivesse o Richelli, eu botaria o Emerson Santos. Acho que é porque primeiro, é porque é o que tem, e segundo, porque vem jogando mais do que o Richelli. Acho que vem jogando mais do que o Richelli também. O Richelli não estava mal no Grenal. Mas não estava mal. O problema foi que ele sentiu. Mas o Lindoso posiciona melhor, eu acho.
E contra o River Plate... É que a gente não viu o Grenal com o Richelli, né? 16 minutos, 15 minutos. O problema do Richelli é que o Inter quer contratar desde 2014. Aí quando trouxe, ele estava machucado, entendeu? Porém, duas vezes, né? Daí o torcedor já ficou. Porém, nos outros jogos que a gente viu do Richelli, ele já deixava um espaço na frente da zaga ali que acabava deixando o meio de campo defensivo do Inter muito aberto. Fica aquele buraquinho é uma régua muito alta, né? O Dourado é um cara fundamental para o time. Sim. E aí alguém vai dizer, mas ele não dá um passe, ele não arma a jogada. Mas a função não é essa. A segurança que ele dá pro time, por exemplo, ficar propondo e ele matar contra-ataque e recuperar a bola, isso é fundamental pro time do Odair. E o Richelli não tem dado isso, apesar de ter uma qualidade maior no ataque, que foi o que praticamente fez com que o Richelli fosse até cogitado para a seleção pelo Tite. O Dourado não é um músico, mas é o carregador do piano. Então assim, mas eu ainda tenho uma preocupação quanto à questão física do Potker, que me parece que depois que o Potker voltou da lesão, ele perdeu muito espaço. Mas tem outro cara que eu acho interessante. Ele é sempre preterido pelo Parede. Eu acho que vai jogar o Guilherme Parede. E eu não estou criticando que ele seja preterido pelo Parede, porque eu acho que os dois têm uma função muito parecida e eu gosto dos dois jogadores. Só que assim, o Potker sempre foi o cara, da hierarquia do Odair. E agora ele não é mais. Porque ele não entra... Mas por quê? Porque ele tá voltando de lesão. Mas ainda tá voltando de lesão? Sim. Faz um tempo já, sabe? 3 adendos. Será que ele não poderia ter entrado no fim do jogo que o Parede contra o Grêmio? Assim, eu acho que se o Parede tivesse entrado melhor no Grenal até... O lado bom do Parede e o que é propositivo para ele é que o grande jogo do Parede foi um Grenal. Sim. O Grenal dos reservas. O Grenal dos reservas. Ele foi muito bem. Mas ele foi muito bem. Nessa questão Diga, Paulo, pra gente encerrar o programa. Vou falar em 15 segundos 3 coisas. Nessa questão Emerson Santos, lateral direito. Emerson também. Nessa questão da parte física do Parede, ele até pode render melhor que o Potker. Ele não é um péssimo jogador. Para essa função ele dá. Agora, se ele tivesse um L a mais, um S no nome, ele já teria uma bandeira. Se ele viesse da base do Guilherme Parede. Titular. Guilherme Parede, que eu também concordo, pode ser o titular do Internacional. Senhores, muito obrigado pela participação. Amanhã teremos o Clássico Grenal, a grande decisão do Campeonato Gaúcho. Novidades no Virando o Jogo para você acompanhar amanhã aqui na programação da RDC TV. Fique agora com a Lee Klein, né? E claro, o Virou Moda aqui na programação da RDC TV. Um grande abraço a todos, até a próxima. Tchau. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.